Já passou tanto tempo que eu até esqueci que somos criados a não falar sobre dinheiro. Somos criados a não gostar de falar sobre dinheiro. Eu sei que você também já sentiu isso ou sente. Dentro do nosso âmago existe algo que se aperta a hora que você tem que pensar sobre o que você ganha, o que você gasta, como você poderia ser mais afortunado. Quando a gente é criança, a gente é proibido de mexer com o dinheiro, certo? Depois a gente cresce e leva um tempo até querer pegar as responsabilidades pra gente, querer pagar nossas próprias contas. E olha, foi um processo longo, não vou dizer que foi um processo de um ano, não. Já faz uns 3 anos que eu venho praticando o exercer do falar sobre dinheiro sem ter uma batedeira, sem vibrar na frequência da negatividade, na baixa frequência, na vergonha, no medo, na escassez. E isso tudo é um trabalho de subconsciente. Por isso que leva tempo. Você precisa mudar o seu subconsciente em relação à riqueza, a dinheiro, a você merecer. Existe 1001 exercícios que você pode fazer para começar a exercer a riqueza na sua vida. Um deles é o caderno, que eu sempre recomendo, escrever em primeira pessoa. Eu sou rica. Eu mereço ser próspera. Eu consigo enxergar oportunidades de lucrar mais. Vê como essas 3 frases já trazem uma vibração diferente? Agora, se você acha que isso não é tão interessante pra você, você já vai vibrar pensando, não vou fazer isso não. Não, isso aí não funciona, não, não presta, não, isso aí não, não. Outras formas de se praticar a riqueza agora vocês vão me achar de Lulu, mas eu quando comecei e pratiquei, foi bom pra mim. Claro que esse tipo de coisa é apenas para você começar a despertar o seu normalidade em relação ao dinheiro. Porque tudo na nossa vida vem fácil pra gente quando a gente considera aquilo normal. Quando a gente considera aquilo, sabe? Não fica correndo atrás, não bota uma tensão em cima. Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Você precisa fazer com que aquilo seja normal. Uma nota de 200, um lobo-guará, legal. Eu pregava notas de R$ 100 na geladeira, na janela, nos lugares, pra eu sempre ter dinheiro à vista. Ou então usava a nota de marcador de livro. Até hoje, de vez em quando, eu evito ficar escondendo dinheiro às 7 chaves no fundo da gaveta dentro do baú. Porque percebe como você trata o dinheiro? A não ser que você more com muitas pessoas, more com crianças, more com pessoas que você não confia, realmente talvez você precise cuidar um pouco melhor ali de preservar o dinheiro. Mas mesmo sozinha, a gente esconde o nosso dinheiro dentro da nossa casa. A gente, de certa forma, precisa tratar isso com naturalidade. Por isso que eu busco deixar o dinheiro à vista. Precisa tratar a riqueza e a prosperidade com naturalidade. Foi num bairro de rico, viu uma Porsche passando na sua frente, pensa: nossa, bonita. Não vai ficar tipo, caralho, olha isso daqui, olha isso. Não, tô falando sério, não eleva a vibração dessa forma. Eu sei que às vezes pode dar uma batedeira interessante. Eu, quando vejo uma moto alta cilindrada, eu confesso que eu deliro. Mas você tem que agir com naturalidade. Foi em um restaurante chiquérrimo, naturalidade. E isso não é nem pra você se passar de legal. É realmente para você conseguir controlar através das emoções, dos sentimentos, a vibração de que aquilo te pertence, de que aquilo é natural, de que aquilo tá tranquilo. Faz parte do meu dia a dia. Eu lido com isso tranquilamente. Porque se você continuar com os pensamentos de que eu não posso, eu não consigo, é muito pra mim, eu não sou capaz de fazer tamanha quantia,
Você vai cada vez mais vibrar na escassez, vibrar no eu não posso, no eu não consigo, não sei o quê. Mas existe o lado perigoso disso e eu já pulei nele e tô aqui pra te falar. Às vezes você pode ficar delulu demais. E o dinheiro, o valor, ele precisa de certa, não vou dizer sobriedade, mas é como se ele fosse muito. Ele é matemático em si. Você às vezes pode se perder muito no ganho, muito no eu consigo recuperar, vai vir mais pra mim. E realmente, você sempre vai conseguir recuperar. Sempre vai vir mais pra você. Existem frases incríveis que você pode recitar que o dinheiro sempre vai voltar pra você, ficar pra sua riqueza, ou então o dinheiro sempre vem pra você de diferentes formas, mas é necessário você colocar na planilha. Eu adoro uma planilha. Não gostava. Já abandonei a planilha em uma fase da minha vida, até ver que a fantasia se tornou maior do que a realidade. Porque quando você alcança certo status social, quando você vê que, caramba, o dinheiro, realmente, se você acreditar nas vendas, as coisas elas fluem, você faz 3, 4 vendas por dia, já é mais que a CLT. Você pensa, eu sou foda, eu tô nas nuvens, é isso, é tudo meu, bora, desce aí que é meu, tudo meu, compra aí. E aí você chega numa hora que você pensa, não existe consequências, vamos embora. Só que na verdade o universo ele trabalha de uma forma incrível que se chama, existem várias leis, né? Mas a lei do pêndulo, cara, é a lei que eu mais gosto. Porque depois que eu entendi ela, tudo fez diferença na minha vida. Enfim, mas a lei do pêndulo, ela fala que na mesma proporção que você vai alcançar determinada pobreza, você vai alcançar determinada riqueza. Da mesma forma que você pode ser muito gordo, você pode ser muito magra. E eu, por exemplo, já fui gordinha e hoje em dia eu sou magra. Já alcancei certo nível de escassez e hoje em dia alcanço certo nível de prosperidade. Então, quando você tá nesse nível aqui de prosperidade, você vai, de certa forma, alcançar o outro nível. Não é de pobreza em si, mas é como se você precisasse mais uma vez sentir o gosto do preciso preservar isso, porque de certa forma é uma lei. As coisas elas vão pender para o outro lado. E uma forma de você anular o pêndulo é controlando as emoções. Viu que ganhou muito? Neutraliza. Normaliza. Viu que tá perdendo, que tá chegando o outro lado do pêndulo, que você pensa, nossa, aconteceu tal coisa, vou ter que mexer na minha reserva de emergência. Neutraliza. Normaliza. Vai pegando o jeito. Quando você sai da fase de parar de ficar vibrando na pobreza e vibrar na riqueza, e aí já conquistar certo valor a partir disso, é outra história. É outra história. E acho que hoje eu tô falando sobre o primeiro passo. Sobre você se permitir imaginar na riqueza. Se permita fazer um cruzeiro. Se imagina no barco. Se permita imaginar em cima de uma moto que você queira, em cima de um carro que você admira. Se permita restaurantes, lojas, viagens, parques ou até mesmo pessoas. Tudo isso porque eu sei que quando a gente é criança, a gente é impossibilitado de sonhar, de imaginar. A criança, para ela tudo é possível. É o melhor quadro em branco que existe. E aí as pessoas vão moldando, falando não pode, não deve, não viaja. Ela aprende que ela não pode gostar de dinheiro, que ela não pode falar sobre ganhos, que ela não pode imaginar coisas ricas. Eu acho que o pai e a mãe têm um pouco de medo disso, né? Porque senão a criança vai acabar com as finanças da casa. Quero todos os brinquedos. Por isso que é muito legal você ter um planejamento de educação financeira para criança. Ontem eu tava no shopping e eu ouvi uma mãe virar pra criança e falar assim: mas você só tem R$ 200 para gastar aqui. E a criança, tipo, é? Eu achei aquilo uma graça, porque a mãe tava ensinando que ele tem esse valor. Quanto que é a jaqueta que ele quer comprar?
Vai dar pra comprar, não vai dar pra comprar, vai ter que continuar guardando. Quer mesmo isso? Não quer mesmo isso? Sensacional! Existem canais e canais que ensinam você a dar uma mesada através de um serviço que foi feito. Você vai ajudar a criança a separar o dinheiro para reserva, separar o dinheiro para gastos e vai, de certa forma, fazer com que ele tenha essa noção do valor, noção do dinheiro. Às vezes não precisa nem dar dinheiro de verdade, tem notas falsas que já simulam a experiência. Eu adorava brincar com o dinheiro do banco imobiliário. Minha mãe não deixava. Adorava contar moedas. Eu pegava aquelas moedas, colocava em cima da cama, contava, separava. E quem me ensinou a fazer isso foi meu avô Deco. Meu avô era da época que juntava dinheiro, o cruzado, aquelas moedas do Brasil que saíram de circulação. E depois que saiu de circulação, ele não tinha o que fazer com aquele dinheiro que ele juntou. E ele deixava para as crianças brincar. E a gente ficava lá, separando notas, separando moeda. E você vai ver que todo mundo ao redor vai começar a te olhar meio estranho. Vai começar a pensar, gente, por que que essa menina, por que que essa pessoa tá falando sobre dinheiro, falando sobre prosperidade, falando que é capaz de conquistar tal dinheiro para comprar tal coisa, sendo que é tão comum a gente virar e falar que não é possível. Você vai começar a se sentir meio deslocado. Às vezes você vai abrir a boca pra falar um negócio, a pessoa vai te olhar meio assim, você vai pensar, nossa, eu esqueci que a sociedade é desse jeito. E aí você pode se sentir culpado mais uma vez. Pode se sentir meio retraído. E aí você pensa, não, não. Solta, solta, tá normal, solta, solta. Mas eu te garanto que o primeiro passo pra você acessar a prosperidade é você começar a se imaginar através da riqueza, falar sobre prosperidade, acreditar que você merece receber, acreditar que você é capaz de administrar. E depois que você rompe essa barreira, já é outro assunto. Mas os primeiros passos para quebrar essa bolha é bater no peito e falar: eu posso falar sobre dinheiro. Não preciso me sentir mal em relação a isso. Eu posso compartilhar, sabe, minhas finanças com o mundo sem achar que as pessoas invejosas existem, mas elas existem, tá? Se você falou, sustenta, sabe? Eu hoje em dia parei de compartilhar com as pessoas o tanto que eu faço por dia, por mês. Tomar cuidado, viu? A gente precisa tomar cuidado para não passar da barreira do eu sou capaz de falar sobre prosperidade e pular no laguinho do não, vou ter boca aberta e sair falando sobre ganhos porque nada vai me atingir. Mentira, tá? Também já fiz isso e me arrependi porque porque sim, cara. Tô falando pra você, cara, me ouve. Me ouve que existe barreiras, existe limites e a gente vai explorando eles, às vezes a gente tem que errar pra passar por eles. Eu mesma sempre erro, me restituo, volto a anotar tudo que ganho, tudo que gasto, porque eu acho que isso é sensacional. Sabe por quê? Não é nem pelo fato de você estar controlando o que ganha, o que gasta. É pelo fato de você tirar 30 minutos do seu dia para vibrar na energia das contas, do dinheiro, do que entra e do que sai. Então, quando você para anotar na planilha o que você fez, o que você gastou, você vai abrir o aplicativo do banco, você vai ver o que você sacou, você vai ver o que você guardou, o que você gastou e você vai anotar certinho. E aí depois você vai ver, ganhei tanto por dia, gastei tanto por dia. Esse dia eu terminei em déficit ou terminei com um saldo? Aí você vai lá e anota. Pô, terminei com déficit, gastei mais do que eu ganhei no dia, vou me controlar, mas não vou me sentir mal. Não vou deixar isso me acometer. Não vou deixar isso trazer escassez pra mim. Terminei com o dia em saldo. Legal. Também não se anima, tá? Também tem que juntar dinheiro pra pagar as coisas, cartões, aluguel. Porque se você não vai lá, não abre o aplicativo do banco, não vê o que você gastou, não vê quanto que tem na conta, você não vai estar trabalhando isso, não vai estar vibrando nisso. E quanto mais você bota a sua atenção em cima,
Quanto mais você bota tempo, energia, luz e foco, mais aquilo se destaca, mais aquilo se expande. Então você vai pensar, nossa, estou com um up para ir lá e fazer mais dinheiro. Estou com um up para ir lá e juntar mais dinheiro no meu cofrinho. Ou então estou alerta para não gastar mais. Já gastei isso daqui. Porque assim, quero ter dinheiro para comprar o que eu quiser. Isso não existe, isso é coisa de criança mimada. Igual a Natalie Curry diria. O ser humano que vira e diz que quer ter dinheiro para comprar tudo o que quiser é uma criança. Você nunca na sua vida vai ter que ter essa noção, porque até mesmo quando você tiver muito dinheiro e você quiser comprar uma coisa muito cara, tem que ter planejamento, tem que ter conhecimento e calma, paciência. Nem tudo tem que estar na tua mão na tua hora. Nem tudo que você quer comprar tem que estar na tua mão agora. Até porque depois que você compra, você pensa, e agora? Né? Eu lembro quando eu não tinha moto, vivia a pé, ansiava com todas as minhas forças pelo dia que eu ia comprar. E quando eu comprei, eu aproveito muito ela até hoje, eu amo ela, eu amo a minha moto, mas eu fico pensando, caramba, eu já conquistei isso, né? Igual a carteira de motorista. De vez em quando eu abro o Pinterest, que eu gosto de ver imagens de riqueza ou de coisas que eu quero conquistar. E esses dias apareceu a imagem lá de uma moça segurando uma chave e uma carteira de habilitação. E eu penso, caramba, eu conquistei isso. Isso aqui eu conquistei. Isso aqui já é natural pra mim. Já é normal. Já foi feito. Então, quantas outras mais coisas a gente pode conquistar? Quantas outras coisas a gente pode materializar, realizar e viver e depois olhar pra trás e pensar, caramba, eu consegui, né? Existiu a minha versão que não tinha nenhum resquício dessa conquista e hoje em dia eu lido com ela, manobro ela, sustento ela, alimento ela e preservo. Porque também, filho, depois que você conquistar, você tem que preservar, tá? Não é só conquistar as coisas. Tem que preservar, multiplicar. Você vai vendo como você vai alcançando conforto na sua vida. Falar sobre prosperidade é o tipo de coisa que eu gosto de arriscar numa roda. Principalmente se eu estou em volta de crianças. Porque quando você fala sobre prosperidade para criança, ela é o espelho daquilo que ela aprendeu. Tem gente que vai fazer careta, tem gente que vai ouvir por um ouvido e sair pelo outro. E tem gente que vai guardar no coração e pensar, não, se essa menina falou sobre prosperidade, que é possível, eu ouvi pela primeira vez isso de alguém, é possível, é capaz, eu quero acreditar. Seja essa pessoa que fale sobre a prosperidade. Às vezes você vai parecer meio nariz em pé, meio arrogante, tome cuidado, tá bom? Tome cuidado. Vai ter gente que vai te olhar torto, mas aí você releva, porque, querendo ou não, você tem que pensar sempre em você. Se você falar sobre prosperidade, o outro entortar o nariz, meu filho, primeiro que você já vai ficar na tua, você não vai ficar enchendo o saco da pessoa falando de prosperidade na cabeça dela, né? Captou que a pessoa tá com uma barreira ali energética, você já vai ficar na sua. Mas você não vai se sentir mal por ter falado sobre prosperidade, porque isso é natural pra você, isso é normal pra você. E aí você segue a sua vida ignorando as pessoas ao redor e você vai ver que você vai receber coisas incríveis. E aí de vez em quando essas pessoas ao redor vão querer se aproximar. Toma cuidado. Gente, é isso, falei bastante já. O meu nome é Júlia Bizuti. Bizu para os íntimos. Até a próxima. Tchau!